nem seu poeta, mas que semblante triste o seu. Volte ao que era, como o tempo na casa velha. Tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha. Lar, amigos não é confusão, é nova sensação de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma. Até que, enfim, desculpe, espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha que ajudaste a construir. No momento, adeus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine a de despertar aqui para dizer aos daí, sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Quer dizer, acho que para nós não tem dúvida, certo? Tem dúvida nenhuma. Eu gostaria também só de ler mais uma frase que o Resine fez. Se eu pego aqui, se vocês me permitirem. Eu acho que não vai dar. Não vai dar, que eu perdi e não marquei direito. Era uma frase que ele comentava a personalidade de Herculano, né? Que quem não conheceu Herculano, não conviveu com ele, pensa talvez que ele era sério. Quando Herculano tinha um humor que poucos tinham. Quando ele chegava em casa, ele já chegava fazendo bagunça. Quer dizer, se a turma estava reunida na sala, todo mundo distraído, ele batia o guarda-chuva na mesa para ver todo mundo pular, né? Certo? Ou então estava as moças, só, como na casa sempre teve mais mulher que homem, né? Então estavam as moças todas conversando e falavam, todo mundo ficava quieto. Quem está falando, quem está ouvindo aí? Explica para mim. Quer dizer, então ele tinha um humor espetacular. Uma vez até, desculpa esticar mais um pouquinho só, uma vez até, minha mãe me pôs para estudar, eu sempre fui muito estudioso. Minha mãe me pôs para estudar no quarto, eu devia ter uns 8, 10 anos, em cima, e meu pai chegou. Quando meu pai chegou, ela falou, escuta. E eu estava dando um tiro lá no quarto. Ele escutou bem, ela falou, você está vendo isso? Falou, mas o que você quer que ele faça? Ele entrou no quarto, a janela está aberta, os índios começaram a invadir, ele tem que atirar. Então, quer dizer, ele sempre tinha essa tranquilidade, né? Eu só vou parar por aqui, senão eu não paro de falar. Muito obrigado a vocês. Muito bem, muito importante esses primeiros momentos do professor Herculano Pires entre nós, entre a sua família. Isso é muito importante também para nós tomarmos conhecimento do quanto que essas pessoas da segunda geração do Espiritismo no Brasil trabalharam. Tudo que a gente faz hoje é muito fácil, né? É muito simples chegar no centro espírita, dar aula, aplicar passe, dar uma palestra. Não é? Mas o tempo que essas pessoas viveram, quantos constrangimentos, quantas dificuldades, quantas perseguições eles tiveram que sofrer. E, sem dúvida nenhuma, que o apoio da família para essas pessoas foi de suma importância. Então, sem dúvida nenhuma, não só o professor Herculano Pires era especial, como a sua família também ainda é. Bom dia. O Herculano, ele teve uma atividade, como nós vimos, muito voltada para a divulgação da doutrina. Essa era a missão que ele se impôs. É interessante que nós vemos hoje que era realmente um missionário. Mas o verdadeiro missionário, ele não se apresenta como tal. É só depois que a gente percebe que realmente tinha convivido com um missionário. E foi assim que eu me sinto, de ter participado de um momento histórico, que foi a convivência com ele de 1972 a 1979, até quando ele faleceu, e não percebia a grandiosidade daquele momento. Ele faleceu, a dona Virgínia percebeu, de passado o tempo, olhando, o Gi me ajuda, por favor. Fica aqui, assim você pode me ajudar na memória, Gi. A dona Virgínia, olhando os documentos dele no gabinete de trabalho, porque o gabinete do Herculano era o quarto de dormir dele. Aquela
mesinha com a fotografia, que nós pusemos uma fotografia aqui, era o quarto dele, a máquina de escrever, e a biblioteca dele era ali, porque na casa viviam, acho que 13 pessoas, né? 12, 13 pessoas em 2 quartos, em 3 quartos. Então, tinha que... E o gabinete de trabalho dele é lá. Após o falecimento dele, a dona Virgínia encontrou 14 originais não publicados, inéditos, de livros. E livros que não eram livros quaisquer, eram livros, como toda a obra dele, tudo muito bem pensado, como alguém no simpósio aqui disse, não tem revisão a ser feita. Bom, dona Virgínia foi publicando paulatinamente através da editora Paideia. Era uma editora em que o Herculano publicou os livros a partir do episódio da adulteração, quando as editoras espíritas fecharam as portas para ele. Então, ele fundou uma editora praticamente sozinho. Ele tinha, do tempo de Marília, não sei se vocês sabem, o Banco Bradesco nasceu em Marília. Então, ele conheceu lá a primeira agência do Bradesco e conheceu lá o senhor Amador Aguiar. E um dia, entrando numa agência na 7 de abril, estava lá o Amador Aguiar, visitando a agência, que ele já não visitava a agência, ele era o dono, né? E falou: Herculano, tal, como é que eu posso te ajudar? Eu quero dar uma ajuda, tal. Ele falou: eu preciso de um empréstimo para a editora que eu estou fundando. E foi assim: o Amador deu um empréstimo para ele, que depois foi repago. Nada, não foi doado, não. E com juros e tudo certinho. E a dona Virgínia, então, veio publicando esses livros paulatinamente na editora Paideia, sozinha. A editora não tinha, só tinha o título editora, não tinha estrutura, funcionava na cozinha dela. E era uma coisa bem atípica da dona Virgínia, que era uma senhora terra a terra. Ou seja, ela pensava, contava cada centavo. Ela não dava um passo maior que a perna.